Olá, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira e para a glória do nome de Jesus nós estamos aqui iniciando mais um dia refletindo sobre a palavra do Senhor. E nesse dia nós vamos refletir na palavra, na passagem que está em Jó, capítulo de número 42. Jó 42, a partir do verso 1, que vai dizer assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui. Jó 42, dos versos 1 ao verso 6. Bom, hoje nós estamos terminando então esses dias, 4 dias que nós estamos refletindo no livro de Jó. E hoje nós vamos ver como termina essa história de Jó. Jó, que era um homem justo, temente a Deus, e que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó em várias áreas. Jó era muito rico e se tornou muito pobre. Jó tinha uma família, entre aspas, perfeita, tinha 10 filhos, os filhos super unidos, se reuniam sempre para confraternizar, para estarem sempre unidos, e Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos de Jó. Jó tinha muitos servos, Deus matou todos os servos. Tinha muitos bens, o Senhor tirou todos os bens. E a ponto de Deus permitir que Satanás tocasse na saúde de Jó e ele ter que se coçar com cacos de louça para amenizar a dor que ele sentia. Então, tudo isso Deus permitiu que Satanás fizesse porque Deus tinha um propósito muito maior. Porque às vezes a gente pergunta: como é que Deus, que ama tanto, que diz que Jó é justo, temente a ele, porque Deus reconhecia Jó como um servo fiel, justo e temente a Deus, como é que ele permite que isso aconteça? Então nós vamos ver hoje qual é o motivo, o que Deus tinha de propósito com tudo isso. Bom, depois que Jó passa por tudo isso e perde tudo que ele tem, inclusive a família e a esposa, que maldiz, inclusive a Deus, Jó recebe a visita de 3 amigos que durante bastante tempo fica ali conversando com Jó a respeito do que estava acontecendo, a ponto de questionar a Jó o motivo dele estar sofrendo aquilo. Não seria pelo fato de que Jó teria pecado muito contra Deus, que Jó tinha pecados escusos, não confessados, e por isso Deus está, entre aspas, castigando a Jó, né? Jó está sofrendo as consequências do teu pecado, por isso que ele está sofrendo tanto. Jó muitas vezes, ele não murmura, mas ele lamenta, ele reclama a Deus, ele chega a Deus e chega até a maldizer o dia que ele nasceu. Jó começa a questionar por que isso está acontecendo com ele. Jó começa a dizer a Deus que ele não é merecedor daquilo porque ele era um homem justo, mas ao mesmo tempo Jó muda. Se você ler o livro de Jó, Jó muda o discurso e vai dizer: não, eu mereço sim porque eu sou pecador, eu sei que meu Deus é grande e eu não mereço nada disso, que eu estou passando horas. E horas ele fala: não, eu sei que meu Deus é grande e eu sim mereço o que eu estou passando, porque eu sou falho e pecador. No contexto geral, Jó lamenta. E qual que é a diferença de murmurar e lamentar? Murmurar é quando a gente só reclama, e não vê o grande poder que Deus tem. Agora, lamentar é dizer a Deus os seus sofrimentos, é reconhecer que está sofrendo e que Deus talvez tenha esquecido. Às vezes a gente pensa: Deus esqueceu de mim. No entanto, quem lamenta sabe que Deus é que tudo pode, Deus é maior que os problemas, Deus é maior que a situação que está acontecendo, Deus é muito maior e reconhece Deus como todo-poderoso. Quem murmura esquece do poder de Deus, mas quem lamenta, apesar das dificuldades, sabe e reconhece que Deus é muito maior do que está passando.
certo? Essa diferença de lamentar e de murmurar. E aqui, depois de toda essa lamentação de Jó, de todas as coisas torpes que os amigos deles falaram, que ele inclusive, sai da boca dele, palavras de desânimo, né, total, e de quer morrer. Jó chegou uma hora que ele quer morrer, é melhor morrer do que viver assim. Deus então abre a tua boca e vai falar com Jó. Vai falar com Jó. E Deus, quando abre a tua boca para falar com Jó, ele vai fazer várias perguntas para Jó, para demonstrar para Jó quem Deus é e quem Jó é. E ele começa dessa forma, lá no capítulo número 38, eu vou ler aqui. Algumas perguntas de Deus para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, diz para mim se você tem entendimento sobre como eu fiz todas as coisas. Jó, quem pôs medidas na terra? Quem foi o meu conselheiro? Quem fez? Quem mandou que eu fizesse as coisas da forma que foram feitas? Ninguém. Onde é que você estava, Jó? Quem é você para questionar as coisas? Onde você estava quando eu planejei todas as coisas? Quem és tu, ó Jó, para questionar, para se colocar na minha presença e perguntar por que eu estou fazendo isso? Então Deus começa a falar com Jó de uma forma que ele reconheça que ele não sabe de nada, e que eu e você não sabemos de nada. Deus tinha um propósito muito grande aqui com esse acontecimento na vida de Jó. O propósito de Deus não era acabar com Jó, não era terminar com Jó, mas qual era o propósito de Deus? E nós, para entendermos esse propósito de Deus, nós temos que voltar lá no capítulo número 1 de Jó. Porque quando Deus pergunta para Satanás se ele conhecia Jó, se ele que estava perambulando na terra viu a Jó e conhecia que Jó temia ele, o que Satanás responde? Também é fácil adorar a ti. Jó tem tudo. Jó tem uma boa família, Jó tem carro, Jó tem dinheiro, Jó tem bens, Jó tem uma saúde de ferro, Jó tem 10 filhos, todos muito unidos. É fácil te adorar. O que Deus faz então? Ok, então você acha que ele me adora pelo que ele tem? Então tá, pode tirar tudo dele, só não tira a vida. Do resto você pode tirar tudo dele. Tira filhos, tira saúde, tira esposa, tira bens, tira servos, tira tudo. E assim foi feito. Mas Jó, em nenhum momento, apesar dele lamentar, ele não se virou contra Deus. Ele sempre reconhecia que Deus era maior. Sempre reconhecia. Então, qual que era o propósito de Deus em tudo isso? Era esfregar na cara de Satanás. Ele não me adora pelo que eu dou, mas ele me adora pelo que eu sou. Ele não me adora pelo que ele tem. Ele não me adora pelo que ele é rico. Ele me adora pela minha majestade, porque eu sou Deus, porque eu sou grandioso, porque eu sou poderoso. O louvor da boca de Jó não está preso ao que eu dou para ele, mas o louvor da boca de Jó é independente do que eu dou para ele. Esse era o propósito de Deus, era mostrar para Satanás que quem ama a Deus não ama pelo que Deus dá, mas ama pelo que Deus é. Esse era o propósito. Então, quando Jó entende isso, quando Deus faz essas várias perguntas para ele, de quem é ele, o seu conhecimento é muito pequeno, Jó. E Paulo vai falar que a ciência de Deus é muito maior que a nossa. Quem poderá alcançar a ciência, a sabedoria de Deus? Quem vai entender os propósitos de Deus? Nós, humanos, não conseguimos entender. Então, quando Jó entende as palavras, as perguntas, e quando Deus consegue colocar na cabeça e no coração de Jó quem ele é e quem Jó é perante o todo, que Jó não é nada, que Jó é pequeno, é limitado, Jó então responde a Deus: eu sei que tudo tu podes. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu reconheço que tudo tu podes, Senhor, e que eu não conheço nada. Eu sei que os teus planos não são frustrados, ainda que eu não entenda, ainda que eu tenha que
passar por isso que eu estou passando. O teu plano é maior do que eu. E quando o Senhor tem um plano, o Senhor vai cumprir esse plano por completo. E qual era o plano do Senhor? Mostrar para Satanás: quem me ama pelo que eu sou e não me ama pelo que eu dou. Esse é o grande entendimento que nós temos que ter nessa sexta-feira, nesse final de semana, que nós devemos amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Amar a Deus pelo que Ele dá é fazer comércio com Deus. Se Ele me dá, eu amo. Se Ele não me dá, eu não amo. É a mesma coisa de eu chegar numa padaria e se me derem o pão quentinho, eu pago. Se não me derem o pão quentinho, eu não pago. Não é isso, com Deus não é assim. Ou nós amamos a Deus pelo que Ele é, ou nós não amamos a Deus. E Jó vai aprender nessa lição que ele nem merecia aquilo que ele estava passando, mas por que Deus permitiu? Porque Deus estava ensinando para ele e para mim e para você esse grande ensinamento, essa grande lição. Então, Jó vai reconhecer ainda mais de que ele é pequeno, porque no versículo 13 ele vai falar: olha, Senhor, tu me perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Porque Deus falou isso: você não conhece nada, Jó, você não sabe de nada que eu estou fazendo. E ele vai dizer: certo é que eu falei de coisas que eu não conhecia. Jó vai reconhecendo que ele não sabia de nada, que ele falou coisas vãs, e nós somos exatamente igual a Jó. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo em nossa vida e nós questionamos a Deus, nós reclamamos com Deus, nós viramos as costas para Deus, nós dizemos: por que comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Nós somos exatamente igual a Jó muitas vezes. Por que comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Amado e amada, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Nós não temos o conhecimento. E Jó vai dizer também: tu disseste para mim, agora você escuta e eu vou te falar o que eu estou fazendo. Eu vou colocar você no teu lugar, para você entender que eu sou soberano sobre a tua vida. Não é contra você que eu estou agindo, não é contra você que eu estou nesse momento que você está passando por dificuldade, mas é porque eu tenho um plano muito maior, não só na tua vida, mas na vida daquelas pessoas que te cercam, que te cercam. E aí Jó entende que, vai dizer que antes ele ouvia falar de Deus, ouvia falar das grandiosas obras de Deus, mas agora ele estava vendo a Deus de perto, o poder e a manifestação de Deus na vida dele. Oh, amado, como é maravilhoso quando nós estamos em comunhão com o Senhor e o Senhor fala conosco no nosso coração, na nossa mente, nós entendemos perfeitamente o que o Senhor está falando. Nós que somos pequenos, limitados, falhos, pecadores, mas o Senhor, na tua grandiosidade, vem e ainda fala comigo e com você, como Ele tem falado todas as manhãs através dessas devocionais. Como é maravilhoso saber que nosso Deus tem misericórdia de nós e nos instrui na tua palavra. E Jó, então, quando reconhece tudo isso, ele termina dizendo: por isso, porque eu não entendi nada, porque da minha boca saíram palavras que não deveriam ter saído. Por isso que muitas vezes eu levantei a voz contra ti, Senhor. Eu, nesse momento, eu me arrependo. Eu me arrependo do que eu fiz. Me arrependo de ter falado coisas que eu falei. Me arrependo de ter murmurado, de ter lamentado. Me arrependo de ter até pedido que o Senhor me matasse. Eu me arrependo. Eu me arrependo no pó e na cinza. Quando então Jó se arrepende do seu pecado, de ter feito tudo aquilo, Deus então muda a sorte de Jó. Muda a sorte de Jó. Primeira coisa que Deus faz: Jó, ele fala com os 3 amigos e fala: vocês agora vão se humilhar perante mim, porque vocês falaram coisas contra mim. E assim se faz, os 3 se humilham, se arrependem, Jó ora, intercede por aqueles homens. Olha só, amigos que foram contra Jó, que disseram inclusive que ele estava sofrendo pelo pecado. Amigos. E Jó então tem que orar por esses amigos que foram contra ele, que se lançaram contra ele, que levantaram voz contrária. Jó teve que orar por eles e Deus aceita a oração de Jó. E depois de todo esse arrependimento, dessa transformação de vida, o Senhor então restitui a Jó tudo que ele tinha perdido. Mas, pasme você, Deus não dá exatamente somente aquilo que Jó tinha perdido. Deus dá tudo em dobro
para Jó. Tudo em dobro para Jó. Não somente se tinha 7.000 ovelhas, deu 7.000 ovelhas. Não, 7.000 ovelhas, ele deu 14.000 ovelhas. Deus deu muito mais do que Jó tinha quando tudo aquilo começou. E o que nós aprendemos com isso? Então Deus vai me dar tudo, se eu me arrepender agora, Deus vai me dar o dobro do que eu tenho, vou me arrepender agora. Não é isso. Não caia nessa falácia, nessa promessa, né, de evangelho fácil. Não é isso. O que Deus está mostrando para nós, e o ensinamento de Deus é o verdadeiro arrependimento, porque Jó não adorava a Deus pelo que Deus dava. Jó adorava a Deus pelo que Deus era. Independente da situação em que Jó se encontrava, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele continuava adorando a Deus e reconhecendo Deus como teu único e suficiente Salvador. Por isso, e porque Deus tinha um propósito de humilhar Satanás e mostrar para Satanás que quem ama a Deus não ama pelo que ele dá, mas pelo que ele é, então Deus dá em dobro para aquele filho. Nós vamos terminar aqui com um grande ensinamento de Deus para mim e para você. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, nós adoramos a Deus pelo que Ele dá. Dizer glória a Deus na saúde, na bonança, é muito fácil. Dizer glória a Deus na tristeza, na pobreza, na dificuldade, na doença, é o que mostra quem é que nós somos. Quem é que nós somos? Se nós somos servos que amam a Deus somente quando está tudo bem, ou se nós somos servos que amam a Deus independente se está tudo bem. Independente. O grande ensinamento de Jó não é, muitas vezes a gente acha que temos que ser pacientes como Jó. O grande ensinamento de Jó, desse livro de Jó, é como é que nós nos comportamos diante das adversidades da nossa vida. Se nós amamos a Deus independente das situações. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração, porque veja, Deus tem propósitos maiores do que nós podemos entender. Nosso sofrimento muitas vezes não é pela consequência do nosso pecado, muitas vezes o nosso sofrimento não é pelo nosso fim, muitas vezes o nosso sofrimento é porque Deus tem um plano muito maior de fazer a mim e a você, homens e mulheres melhores. Você acha que Jó não saiu melhor dessa história toda? Com certeza ele aprendeu grandes lições, porque ele diz aqui, olha, eu não estava entendendo nada. Eu não entendia nada, verdadeiramente eu já saiu melhor com esse sofrimento. Então, meu amado e minha amada, fique tranquilo se você está passando por dificuldades, porque é o Senhor trabalhando em você, a favor de você. Não é contra você o sofrimento, não é contra você. Nós não amamos o sofrimento. Cristão ama sofrer. Não, cristão não ama sofrer. Mas cristão sabe que no sofrimento ele está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo que habita nele. Eu não amo sofrimento, mas quando eu estou passando por momentos de dificuldades, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que você pode falar. É isso que você pode falar. Eu sei que tudo pode, Senhor, que os teus planos não são frustrados. E eu sei que apesar do meu sofrimento, o meu Redentor vive. E se ele vive, como diz o louvor, eu posso crer no amanhã. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esses dias que nós refletimos no livro de Jó. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de termos essas verdades reveladas, Senhor, em nosso coração, nós que somos pequenos, tão falhos, pecadores, Senhor, que nós erramos todos os dias, Senhor, caímos no pecado, mas o Senhor, na tua infinita misericórdia e majestade, ainda assim, mesmo independente de nós, o Senhor continua querendo nos instruir, Senhor, nos transformar, fazer de nós homens e mulheres melhores, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vem nos ensinar a te adorar pelo que tu és, Senhor, e não por aquilo que tu dás, Senhor. Como diz o louvor, se tu der, tu és Deus, se tu fizer, tu és Deus, se tu não fizer, tu continuas sendo Deus, e nós cremos nessa verdade, Senhor, porque se o Senhor fizer algo de bom para nós, tu és o nosso Deus, mas se o Senhor também permitir que nós passamos pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades, tu continuas sendo o nosso Deus. Nos ensine, Senhor, nos ensine como o Senhor ensinou a Jó, a te adorar pelo que tu és e não pelo que tu fazes. Ensina-nos, Senhor Jesus, a diminuirmos perante as dificuldades e reconhecemos que
Nós não sabemos de nada do que o Senhor está fazendo, que os teus planos são muito maiores que os nossos. E nos ajude a passar por momentos de tristeza, na certeza de que os tempos de tristezas hão de se findar. E o Senhor glorificará o teu nome em nossa vida, assim como o Senhor fez no tempo de Jó e na vida dele. O tempo de dificuldade e de sofrimento de Jó teve fim, teve um dia determinado. Nós cremos que também, Senhor, esse tempo de dificuldade em nós também tem tempo determinado para findar. E assim nós glorificaremos e continuaremos te adorando, te bendizendo e te glorificando, meu Senhor e meu Deus, por tudo que tu és e não pelo que tu faz. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Palavra maravilhosa. Palavra maravilhosa. Deus poderoso, Deus forte, Deus justo, Deus fiel. Deus que não permite o sofrimento para nos destruir, mas Deus que permite nosso sofrimento para fazer de mim e de você homens e mulheres melhores, mais parecidos com Jesus Cristo. Que essa palavra entre no teu coração e te ensine, me ensine a adorar a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Amém? Deus te abençoe. Um bom final de semana. Nós estaremos aqui de volta na segunda-feira, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Bom final de semana e até mais.